obrigado pelas considerações. Então está aberta a possibilidade, né, de perguntas, de considerações. E eu queria começar com uma que, durante a sua fala, ficou evidente, que foi a questão de Cláudio, não é? Desse apego, dessa retenção, não é, de riqueza, do desdobramento que isso lhe causou, né? E aí eu estava me lembrando de Michel Foucault, quando em Microfísica do Poder ele comenta que onde existam relações, o poder se exerce, não é? Mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você não tenha posses, ele vai se manifestar de todas as formas, né? Dando a dimensão de que mesmo em família, não só no trabalho, mas também na escola, na faculdade, o poder ele vai se exercer. Eu queria saber de você, se você identifica nessa questão de Cláudio esse complexo de poder mais constelado, ou teria alguma outra contribuição, não é, que de alguma sorte contribuíra para esse estágio de fragilidade mental, de demência, porque realmente, como você colocou, ele está completamente aturdido, né? Cipriano realmente comenta que não seria suficiente a estadia dele no plano espiritual, ele precisava reencarnar, daí os planos de urgência com relação à própria Ismênia. Então eu queria que você descortinasse um pouco desse quadro de Cláudio. Muito bom, muito boa colocação. Essa alusão a respeito do poder é super interessante, porque o poder e o próprio Foucault, né, na microfísica e em outras obras, ele tenta estudar, já que ele é um filósofo estruturalista, aquela coisa dos mecanismos de controle, a história do hospital, a história da saúde, que ele tanto coloca, a história da loucura, né? E como meios também de controle das pessoas, né? Ele aborda de maneira brilhante até os mecanismos de controle social que a gente estabelece, o poder, nesse sentido Foucaultiano, com o qual eu concordo, é muito mais do que um cargo público, ou do que um cargo específico que me dá autoridade, é muito mais, vai além de eu ser um policial e, portanto, ser respeitado por ser policial, porque não é só, veja, não é só, claro, a autoridade material de eu ter um documento que me confere algum tipo de autoridade social, aquilo me dá um certo poder. Mas não viabiliza de maneira plena esse poder se eu não for reconhecido. Se eu não for reconhecido como tal. Não adianta eu ser uma autoridade e ter um cargo se as pessoas, o mundo social não me reconhece assim. Não adianta eu mostrar a carteira, dar a carteirada e dizer que eu sou autoridade, se as pessoas não valorizarem isso. Então, claro que o cargo, a função que me dá autoridade, acaba me dando poder porque eu sou reconhecido como tal. Por exemplo, eu sou psicólogo, psicoterapeuta. Mas eu não sou psicólogo por causa do diploma. O diploma é o documento básico, mas no fundo eu sou psicólogo porque as pessoas me procuram. Se ninguém me procurar, eu não serei psicólogo apenas porque eu tenho um diploma, porque eu não exercerei a minha função. Então, no fundo, são os outros que me dizem o que eu sou nesse sentido do poder. Por que eu estou falando de poder nesse sentido abrangente? Porque o poder pode se manifestar em relações, pode se manifestar através de elementos muito abstratos, invisíveis. Tá? Então, por exemplo, falando novamente da minha profissão, a relação que um terapeuta estabelece com o paciente é uma relação que tem que ter o cuidado, porque vou usar também um conceito Foucaultiano, de um suposto saber, aparentemente ou supostamente eu teria um saber em determinada área, que o sujeito que me procura me conferiu esse lugar. Então, supostamente, minha palavra, o meu discurso, minha afirmação, teria um caráter de autoridade sobre ele em relação àquilo que eu falo no campo da saúde mental, por exemplo, que me foi conferido por ele.
Então, eu não posso utilizar isso de uma maneira perturbadora. A relação, por exemplo, de um médico-paciente, de um psicólogo com paciente, é uma relação que não é totalmente horizontal. Eu costumo até brincar com uns pacientes meus dizendo assim, eu não posso ter uma relação comercial com você. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e vender Avon para você. Vou usar um exemplo bem popular. Não posso chegar aqui e vender produto da Avon para você. Sabe por quê? Porque você já tem uma relação comigo de confiança. E se eu vim aqui começar a tentar vender alguma coisa para você, estabelecer uma relação comercial, você vai se sentir constrangida ou constrangido de negar. Eu não posso explorar a relação que eu tenho sua a benefício pessoal. É o uso do poder. Né? Então, o uso do poder está nas nossas relações de maneira abstrata, às vezes invisível, que é muito mais simbólico, né? Como eu interpreto o outro, como eu dou ao outro, confiro ao outro. E nesse sentido, André, você foi muito feliz pela colocação, porque os filósofos e até os intelectuais da psicologia costumam dizer que, do ponto de vista mundano, existem 3 obsessões, né? Que é poder, dinheiro e sexo, que causam, de alguma forma, muita ambição. Né? E o sexo aqui eu estou utilizando a libido, né? Libido freudiana, que é muito mais abrangente do que apenas o prazer erótico. Mas, por exemplo, sentar numa mesa e comer com prazer, comer uma torta, para quem gosta de torta, né? Aquela torta de chocolate, aquilo ali tem a ver com prazer, tem a ver com libido, tá? Do ponto de vista da psicanálise. Toda a relação de prazer, do ponto de vista da psicanálise, tem a ver com libido. Então, comer uma torta tem a ver com libido. Então, tudo aquilo que tem a ver com esse mecanismo sensorial, sexo, poder e também dinheiro, tem a ver com isso. Mas eu diria o seguinte, que muitas vezes você não tem dinheiro, mas você tem poder, com poder você consegue dinheiro e consegue sexo. E às vezes o dinheiro, você busca dinheiro para ter poder. Então poder é algo que não é concreto, mas é super ambicionado. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem fama, você tem um capital simbólico. Se você é uma celebridade, você tem um capital simbólico. Você fala para muita gente te escuta. Muita gente reage a você. Isso é um capital simbólico. E o que aconteceu com o Cláudio, eu acredito que tem a ver com isso. Esse apego à matéria tem a ver com essa busca por um poder que ele nem sabia direito o que era. Ele acabou se perdendo de si mesmo. Porque no fundo ele queria fugir da própria consciência. Por ambição, ele negou aquilo que era de direito da Ismênia. E graças a isso, a culpa ficou tão grande nele que o que é que ele fez? Ele começou a apelar para isso de maneira inveterada, como uma forma de quanto mais eu ganho dinheiro, menos eu penso no drama que eu deixei no passado. É um pouco do que muita gente faz com álcool. Então a pessoa tem um drama, tem um conflito e utiliza o álcool para esquecer. Apela o álcool para tentar anestesiar a consciência, que não funciona. Assim como algumas pessoas usam medicações psiquiátricas para isso. Não é que a medicação psiquiátrica é super bem-vinda, mas tem gente que tem relações abusivas com medicamentos. Usa o medicamento não para se tratar, mas para pagar. Então, qualquer aborrecimento, teve uma briga com o marido, com o filho, com a esposa, aí toma o clonazepam, o alprazolam, o bromazepam, o diazepam para dormir. Ou seja, que não foram feitos para isso. Os ansiolíticos foram feitos para tratamento, para diminuição de ansiedade, para contenção de crise. E aí o sujeito usa para isso, para sair da realidade. Qual é a diferença disso para o usuário de maconha que fica parecendo um bebê no colinho da mãe? Não sei se você sabe, mas a sensação de estar sendo acolhido pela mãe no útero materno é a sensação de eu não preciso pensar, nem fazer nada, nem comer, porque a comida chega pelo cordão umbilical. Já que tem alguém que está pensando e funcionando por mim. É uma sensação de estar, assim, tipo, deitado numa piscina quente, né? Líquido amniótico, e recebendo tudo ali, e sem precisar raciocinar. O uso da droga parece querer buscar isso de novo, voltar ao útero da mãe e ficar... Porque a suspensão, né? A boa parte das drogas, principalmente as depressoras, né? Maconha, etc., faz com que deprima a aceleração do sistema nervoso central, e a pessoa fica querendo anestesiar o raciocínio para não pensar. É o bebê voltando para o colo da mãe, do ponto de vista psicológico.
e psicanalítico. Então eu acho que tem a ver com essa busca, André, essa busca desse poder, esse poder simbólico que ele queria de alguma forma ter nas suas mãos, e quanto mais ele, psiquicamente, quanto mais você controla, mais inseguro você fica. Quer ver onde está a insegurança? É só olhar para o controle. Quanto mais controle a gente quer ter sobre as coisas, mais inseguro a gente fica. E no fundo ele queria ter um controle sobre algo, acumular mais. Olha, tem casos de avareza, tem quadros de avareza gravíssimos, que o sujeito tá tão transtornado que ele nem usufrui o dinheiro que ele acumula. Ele deixa a família na miséria, passando necessidade, só acumulando dinheiro. Então, o sujeito é tão miserável que ele nem chega a usar o dinheiro que ele acumulou. Então, veja, para ficar sempre naquela compulsão acumulativa, né? De um acumulador compulsivo. Então, é sério, e isso esconde conflitos muito grandes, né? Conflitos que o sujeito carrega por dentro e que ele está tentando fugir de si mesmo, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa da relação com o poder, relação de um poder simbólico que ele queria tomar para as próprias mãos, talvez dizer para si mesmo que ele não... que ele tinha controle sobre a própria vida, mas a consciência o tempo todo estava dizendo a ele: você fez errado, você fez errado, você fez errado. E ele tentava... Porque, veja, gente, o mundo material tem um monte de anestesia, tá? Daqui a pouco, quando eu acabar com vocês, eu vou fazer mercado. Mercado é uma distração. Vou entrar lá, vou pegar manteiga, meu filho comeu manteiga desgraçada, aí eu tenho que ir lá, pegar manteiga, comprar as coisas e tal, aí água mineral, aí pego o carro, ouvindo o som, tudo isso são distrações materiais. Mas chega no mundo espiritual, não tem mercado, não tem manteiga para comprar. Não tem essas distrações, como diz o budista, né? Os budistas dizem isso, né? Que muitas coisas materiais são distrações. Não é que a distração seja ruim, não, a gente precisa. Nós precisamos de distrações. Precisamos de distrações. Só que quando a gente sai da matéria, do véu da matéria, aí a gente não tem mais essa distração. E se a gente só viveu para distração, fugindo da gente mesmo, não quero pensar em mim, vou pra balada agora. Não que a balada não seja um momento para se divertir. Aqui eu estou questionando a forma como eu lido com isso. Ou então eu encho a cara. Não estou entrando no mérito aqui, estou entrando no mérito do abuso, tá? Do encher a cara pra anestesiar a consciência, ou então eu fico correndo pra lá e pra cá, pra não pensar em mim mesmo, é uma forma de eu não raciocinar sobre as minhas questões, então eu fico pra lá e pra cá, trabalho, vou pro mercado, etc. Mas quando eu saio do corpo, eu não tenho como fugir de mim. Eu não tenho como sair de mim mesmo. Eu posso até pedir... Eu quero chegar no mundo espiritual e ficar longe de fulana, beltrana, e na próxima encarnação eu quero reencarnar longe, mas eu não tenho como reencarnar longe de mim. Então eu sou obrigado a conviver comigo mesmo. Que foi um pouco do que aconteceu com ele. Nessas fugas, nessas distrações, e aí chega no mundo espiritual e ele se encontra. Se encontra de tal forma que ainda assim cultiva ilusão, né? A ilusão de que estava cheio de riqueza, de posse.